Bom, vou começar com um quadro objetivo aqui, né? Eu vou falar sobre o problema, é uma experiência que eu tenho de ter trabalhado e venho trabalhando, né, em vários portos no país, e bolei uma metodologia para poder solucionar de uma forma objetiva a concessão, né, no caso o arrendamento, como queira chamar, mas a concessão dos portos, fazendo uma análise sistêmica de tudo que vocês possam imaginar. Simultaneamente no MATCAD, não é um sistema, não é um pacote, é uma memória de cálculo, na verdade, que você vê, enxerga, discute cada elemento, cada passo que o computador vai dar. Então, entra toda essa parte de multilogit, né, o sistema, toda a parte de teoria das filas, com todos os tipos de Erlang, etc., que são levantados na prática, né, e toda a parte da engenharia financeira completa, como se fosse uma concessão que você fosse fazer no dia seguinte. Quem me conhece um pouco mais lá para trás, no BNDES, né? Eu montei todas as concessões aqui no Rio de Janeiro, inclusive a Via Lagos, a água e saneamento da região dos lagos, ninguém acreditava, né? Consegui resolver os problemas a convite do governo do Rio Grande do Sul das concessões no Rio Grande do Sul, que estava um problema seríssimo, todas elas foram resolvidas, e também no Paraná, depois em São Paulo, e assim sucessivamente. Então, o pessoal que me conhece aí sabe que eu estou sempre desenvolvendo essa parte toda e mostrando a quem não conhece, como era antigamente o Beto Albuquerque, que era lá secretário de transporte, advogado, não tinha nada a ver com o processo, mas até entrevista sobre Erlang ele deu lá no Rio Grande do Sul. É isso que eu estou querendo mostrar, mas ele entendeu todo o processo, o próprio governo do Olívio Dutra entendeu, fez os aditivos outra vez. Eu tive reuniões aqui com o BNDES, todo mundo apavorado, né, de perder grandes somas de recursos, e no final todo mundo recebeu, graças a Deus, tudo direitinho, tudo funcionou. Bom, então eu vou colocar algumas coisas aqui que acho que vale a pena serem colocadas, né? Tudo que eu faço, né, viram aqui, todo mundo fala sistêmico, e eu também, né? Tudo que eu faço dentro do metrô do Rio de Janeiro ou do sistema de logística e transporte, a visão sistêmica é fundamental e tem que ser tratada simultaneamente, né? E aí vocês veem a distribuição dos tempos de atendimento totalmente distintos, né? Aqui é São Francisco do Sul, que eu trabalhei em São Francisco do Sul, mais Itajaí, etc., né? E as taxas de ocupação dos berços é um grande engano nesse processo, porque se por um lado você chega com 100%, é até engraçado, você olha as estatísticas, tem lá 100% de taxa de ocupação, né? Mas quando você olha isso, você vê também filas homéricas de navios, e se você está bem no porto, utilizando bem toda a sua infraestrutura, etc., os equipamentos, o país está indo mal, né? Eu vi outro dia na própria televisão o problema do açúcar, né, que chegou a ter fila em Santos de 84 navios, e a pessoa chegou lá e disse: não, isso aí não tem problema nenhum, isso aí sai quando se faz o cálculo, segundo, né? Não é importante isso. E como eu trabalhei na Agência Nacional de Petróleo, eu fiz todos os sistemas de engenharia financeira para eles, e todos eles, para vocês terem uma ideia, para calcular tarifa, calcular de dutos, polidutos, gasodutos, terminal marítimo, né? Então, eu fui desenvolvendo uma série de coisas e acabei aplicando tudo isso, evidentemente, também, posteriormente, nos portos. Bom, aí vocês estão vendo a São Francisco do Sul, que está sofrendo aí um grande público. As condicionantes, né?
Eu trabalho muito, eu acabei aprendendo, e hoje o próprio Ministério do Planejamento, ele tem um manual, né, que ele mostra basicamente com outros nomes, mas é exatamente isso que está aí. O equilíbrio econômico, social, ambiental e urbanístico. O econômico, social e principalmente o ambiental, eu sempre recomendo, quem está nas baías, né, fazer um levantamento da Bahia e um levantamento, usar modelos matemáticos, como eu fiz com o Dennis Hydráulica Instituto aqui na Baía de Guanabara. Mas, lamentavelmente, depois que eu fui embora da Baía de Guanabara, também largaram o modelo, né, a modelagem feita pelo Dennis Hydráulica Instituto, porque qual é a grande vantagem? Hoje você tem calados, né, bastante obras de dragagem, mas tem que depois manter essa profundidade. E nós fizemos aqui na Bahia, você faz simulações com o Dennis Hydráulica Institute para saber exatamente qual é o tempo, aquilo que você está fazendo ou vai fazer, né, se simula, para depois, então, tomar as providências. O técnico operacional e o equilíbrio financeiro do processo. É tudo interligado simultaneamente, né? Aí eu explico cada equilíbrio econômico, né, que precisa ter engrandece sólido, líquidos, containers, etc. Eu vou deixar isso aí para depois vocês poderem, quem estiver interessado, poder ler com mais calma. O equilíbrio técnico operacional, né, em que você tem que fazer todas as projeções, que normalmente eu faço projeções probabilísticas, né, para ver riscos, principalmente em concessões. Por exemplo, como é que você vai descobrir o tráfego da ponte Rio-Niterói em 25 anos? Né? Então, o que eu aprendi foi fazer a teoria dos jogos e simular as variáveis que são envolvidas no processo, e com isso você conseguir atingir o objetivo que você quer. Chegar para o cliente, por exemplo, dizer, olha, isso aqui tem 95% de probabilidade da soma nos 5 anos, 10 anos, 15 anos, a valor presente, a soma de volumes de tráfego, ou soja, etc., ela trabalhar, você tem 95% de probabilidade de acontecer essa soma, ou acima dessa soma, igual ou maior. A vantagem desse processo é que tudo que eu fiz aí, da ponte, da Via Lagos, enfim, eu tinha que fazer projeções, e foram via Dutra, fiz São Paulo, né? Nunca imaginei, né, do que você teria várias crises de tudo que foi jeito, como houve realmente, né? Desde a Argentina, etc., a nossa, de alguma maneira, a americana agora, a Rússia lá atrás, Japão, enfim, você não controla isso. Você pode reparar que quem faz o PIB, né? O PIB, todo mundo vai dizendo, olha, vai ser 3%, não é? Vai chegando no final, cada um vai ajustando. Quando chega no último dia, todo mundo, 2%, aí, pô, acertou e tal. E lá no IME, nós fizemos a São Paulo, Curitiba, Florianópolis, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento queria saber como é que é a projeção. O IPEA fez a projeção clássica total, e nós fizemos a projeção probabilística. Como era uma coisa até curta para poder experiência, né? 3, 4 anos depois, eu não tive que fazer nada, e o IPEA, coitado, teve que fazer toda outra vez, porque o erro foi tão grande, fazendo classicamente, é isso que eu estou querendo colocar. E aí o BID pediu para escrever essa metodologia, né, de como se faz a metodologia probabilística. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso mostrar mais outro dia, porque não vai dar tempo de fazer tudo aqui. O grupo financeiro é a taxa interna de retorno, equilíbrio financeiro clássico de toda a concessão. Bom, aí eu descrevo cada equilíbrio econômico de uma forma objetiva, né?
E o primeiro trabalho que eu fiz na área de porto, na área de concessão, foi uma das primeiras concessões feitas, foi no Porto de São Francisco do Sul, o berço 201. E o Tribunal de Contas do Estado estava uma arara com o negócio estava todo ruim, não sei lá, o negócio estava complicado. E aí me chamaram correndo lá para ver como é que eu poderia resolver todo esse problema lá de Santa Catarina. Como eu já tinha feito aqui no Rio, etc. e tal, eu consegui resolver lá. Aí, como eu fiz isso aí, como deu certo, aí vieram todos os outros trabalhos, né? Mas sempre dentro dessa linha. Faço o metrô dessa forma, né? Esse aeromóvel, né, que agora a presidente Dilma vai inaugurar finalmente lá no Rio Grande do Sul, né? Bom, aí mostrando o índice de, além da taxa interna de retorno, isso era uma coisa que eu aprendi com o BNDES, que teria que ser feito também a redução do índice, o índice de cobertura, porque muita gente pega no fluxo de caixa, né, e vai embolando tudo lá para frente, né, vai jogando lá para frente, embola, né, e com o índice de cobertura aqui fixado pelo BNDES, você não pode fazer isso, então você tem que passar. E chegaram para mim e disseram que não, que isso não valia, que não tinha. Eu tive que vir aqui no BNDES, o BNDES vale sim, e vai ter que ser feito dessa forma. E aí, graças a Deus, o negócio foi feito. Bom, e agora até o PAC já põe, né, 1,2, etc., para o PAC e tal. Bom, eu uso... muitas vezes você não sabe bem todos os dados que você tem, mas se você tem, pelo menos nos portos, você pode saber exatamente pela métrica euclidiana onde é que você teria esse ponto de centroide. E nesse ponto de centroide, você sabe onde a localização dele, né? Que você tem as coordenadas, para verificar toda a parte de rodovia e ferrovia, de acessibilidade ao que você tem para o porto, para chegar, né? Isso aqui é só mostrando os detalhes, né? E depois você faz... E isso tudo vai entrar também entra também na própria projeção, tá certo? Porque, por exemplo, Santos lá para trás, eu disse que Santos passaria Paranaguá na soja, né? Que ia começar a ter todos os problemas que hoje está ficando maluco já o pessoal de Santos, né? E realmente passou. Hoje não é mais Paranaguá que comanda a soja, hoje é Santos que comanda a soja, e em compensação está todo mundo assistindo o que está acontecendo. Esses são os custos nossos, né? Quer dizer, isso aí é um armazém, né? Basicamente, e lá em cima, vocês estão vendo, tem 84 quilômetros de extensão. Então, tudo isso foi determinado e mostrado que ou a gente muda essa maneira de trabalhar, ou nós vamos continuar a ter um custo, não vamos ter resultado socioeconômico em que pese a soja ser não sei quantos milhões de toneladas, você não consegue, vamos dizer assim, ter os recursos necessários para aplicar no social. Quer dizer, complica. É só você imaginar o seguinte: se você fosse dono da soja, dono da rodovia, dono da ferrovia, dono do porto, dono dos navios, você pode estar falido, em que pese ter trabalhado maravilhosamente bem no campo, e os custos desse tipo de coisa que vocês estão assistindo são inacreditavelmente grandes. E o resultado social para o governo é um resultado ruim, tá certo? Então, ali, você tem isso aqui, não cabe basicamente mais ninguém, e nesse ano aí foram 84 quilômetros de fila no acostamento. Aí o que acontece? A rodovia acabou com os acostamentos, é investimento que você tem que fazer. Tendo congestionamento na via, o concreto asfáltico cai a vida útil dele. Então, o modo de resiliência reduz, o número estrutural dele reduz.
E reduzindo, você leva para o espaço todo o processo do pavimento. Vai ter que refazer o pavimento. Fora a capacidade, fora o turismo, por exemplo, em Paranaguá, né? Está aqui, ó, 84 quilômetros. Aí a capacidade da via é reduzida, você começa a ter congestionamento de containers, que não tem nada a ver com a soja. O problema de água subterrânea começou a brotar na via, quer dizer, começou a acabar com o pavimento. Mostra também que não tem transição, né? Claramente, que pesa ser uma rodovia de classe 1, não tem transição, né? Claramente, os caminhões não conseguem ficar lá onde eles tinham que ficar. Então, isso tudo vai liquidando o próprio país. Aí Santos começou, isso é uma foto um pouco antiga, e hoje vocês viram aí, um tempo atrás, aí, né, o que aconteceu com o Santos, lá em Santos, no Porto, né? Bom, aí o que acontece? Aqui como se faz, probabilisticamente, a capacidade, como é que se determina essas coisas de congestionamentos que nós temos aí. Você pode reparar o seguinte, o vermelho é a velocidade. A velocidade está aqui no eixo dos Y e lá embaixo a densidade. À medida que aumenta a densidade, eu vou reduzindo a velocidade aqui na via, etc., que todo mundo conhece. À medida que eu vou descendo, essa área aqui nada mais é do que o volume horário, que está representado em azul, que mostra a capacidade da via. Não adianta inventar, porque você não vai conseguir passar, a menos que você modifique a quantidade de caminhões, o percentual de caminhões, melhore o traçado da rodovia e assim sucessivamente. Então, isso é feito probabilisticamente, tá? E aí tem a curva clássica, que agora o Highway Capacity Manual 2010 passou outra vez a posicionar melhor, né? E vocês estão vendo que à medida que o volume horário aqui, ó, aqui embaixo, tem setinha aqui? Não, né? O volume horário vai aumentando, vai caindo a velocidade, até que chega ali naquela interseçãozinha ali onde está a seta, a capacidade de 5.000 aqui no caso da Via Dutra. E nesse caso aqui, à medida que o volume vai aumentando, a velocidade vai caindo, você passa do fluxo estável para o instável. E aí é aquele lance que você acelera, depois desacelera, para, fica todo mundo parado, depois acelera. E aí os esforços tangenciais da rodovia, dos pneus, dos grandes caminhões, liquidam também o pavimento. Aí com rampa, sem rampa, nível, etc. Aqui, por exemplo, os esforços tangenciais todos, né, conforme as marchas de carro, caminhão, tudo isso, normalmente, eu trabalho, eu fiz para a Petrobras agora também, e a gente faz tudo simultaneamente, entendeu? Ok. Aí estão os caminhões, os famosos CVCs, né, lá em cima. E ali está as taxas de deterioração do pavimento, né, em função dessa perda, né, de capacidade que o pavimento asfáltico tem. E aí, agora, com as concessionárias, etc., a gente aproveita e trabalha com tudo que é dados da CCR, etc., fazemos pesquisas, né, faz levantamentos. Pode reparar que ali estão os eixos, está vendo? 5.770, o eixo dianteiro. Depois do segundo, 9.530, esse aí está tudo direitinho. Mas repara só, 13 toneladas no segundo eixo. Tandem aqui não é tandem, né? Então, tandem aqui, cada um tem uma carga, tanto no triplo quanto no duplo tandem. E isso tem implicações homéricas com custo, que você só vai perceber 2 anos, 3 anos depois.
Está aí, ó. Isso aqui tinha acabado de ser feito pelo DNR. E, finalmente, acabaram me ouvindo lá, fizeram um pavimento rígido, porque não tem como fazer de outra forma. Aqui fica tudo parado de caminhões, e tudo isso é custo. E aí foi a avançada que Santos deu em cima de Paranaguá, né? Nós temos que escolher isso aqui, né? Ou você maximiza os lucros no porto, ou você faz o equilíbrio desse processo. Minimiza a demora também, né? Ou minimiza a demora. Então, isso aqui, ó, o trabalho dá para você fazer isso tudo que está aqui, né? Mostrar o complexo porto, navio e armazenamento, limite máximo econômico da tarifa, limite mínimo financeiro da tarifa. Você tem todos os elementos para poder estudar. Aqui foi um caso de fertilizante, que foi um dos que eu tive que fazer lá. Aqui, quando você não tem custo nenhum, não sabe custo de operação, etc., você trabalha com a depreciação e trabalha, se você diz que a vida útil econômica de um sistema é 40 anos, ou 30 anos, você pode achar a taxa que a manutenção vai ter, ou do custo de operação, etc., que vai representar cerca de 20% da receita, coisa no gênero. Aí os navios, né, que vão lá no São Francisco, está tudo agora com 13,5, né, metros. Aqui toda a parte também dos canais e as áreas de manobra, etc. Outra coisa também, eu estou dizendo, eu me bati muito pelo problema de calado. Eu cheguei a ouvir, com todo respeito, em Brasília, né, quando eu acabei de demonstrar tudo com o presidente do Porto de São Francisco do Sul, uma pessoa chegou lá, eu falei, olha, pois é, você está pondo calado aqui? Eu falei, era evidente, pô. Porque os navios mudaram, pô. Né? E ele falou assim, não, isso é um problema de Câmara, deputado. Mas em plena reunião séria, não fez gozação, não. Né? Por isso que eu estou voltando a dar aula outra vez. Porque eu fiquei espantado com o que aconteceu em Brasília, numa determinada reunião. É isso aqui, ó. Nós conseguimos em Paranaguá ver tudo que era em termos de navios que chegam e o calado, né? Então, você pega um navio enorme, ele saía com 30% vazio, porque não podia preencher. Isso tudo é custo. Você vai pondo isso na ponta do lápis, você vai ver que o país não podia realmente caminhar, né? Aí, então, a frota, você vê, você só 11 metros, você só tem 38% da frota mundial esse aqui é qual? Acho que é, não escrevi aqui. Não, Graneleiros está lá, Graneleiros. Então, por exemplo, São Francisco, Itajaí, todos eles têm 11 metros, 10 metros de calado. Santos também, em vários locais, né? E ninguém estava fazendo. Eu fiz trabalho, a única que me ouviu aí foi a consuleza americana, que a gente até conseguiu na época com recursos, mas que eu pedi para entregar ao BNDES os recursos, foi o Miguel até, quem coordenou aqui Sepetiba, né, que agora é chamado de Itaguaí. É isso? Itaguaí. Nossa, consigo acertar isso.